Oi, turma, mais uma vez. Nós vamos então dar continuidade aí aos nossos estudos. Hoje nós vamos entrar num novo assunto que fala sobre o metabolismo energético da célula. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre como esse metabolismo energético funciona dentro da célula. Quando nós falamos em metabolismo energético, o nome já diz, né? Energético, de energia. De onde é proveniente essa energia que faz o nosso corpo continuar a funcionar, que faz as nossas estruturas funcionarem, as nossas células realizarem as suas funções. Então, toda vez que nós vamos tratar do metabolismo energético da célula, não tem como a gente compreender esses mecanismos sem entender quem é aquela molécula que vai fornecer a energia necessária para que as demais funções possam acontecer. Essa molécula-chave é a chamada ATP. Então a gente costuma trabalhar, né? Energia para a vida. Está lá no livro de vocês, a partir da página 138. Agora nós vamos trabalhar todo esse conteúdo aí no capítulo 3. Então, quando a gente fala em energia para a vida, quem será essa molécula capaz de suprir a energia que a célula necessita para manter a realização das funções vitais que o corpo necessita? A molécula-chave, então, é a molécula de ATP, também chamada, né, no senso comum, por moeda energética. Então, ela é como se fosse uma moeda de troca dentro da célula. A célula precisa de energia, então ela vai lá e oferta a energia para aquela célula realizar a sua determinada função. Essa molécula de ATP, ela é formada pelo que nós chamamos de na verdade o nome dela aqui, ó, trifosfato de adenosina. Onde nós temos aqui a própria adenosina aqui com a simbologia A na adenina e aqui o fosfato. Esse fosfato aqui, ele pode ter a presença de apenas um, ele pode ter a presença de 2 ou a presença de 3. Então nós vamos ter a adenina, a ribose e o fosfato formando a molécula de ATP. Então quem é o ATP? A moeda energética da célula. O que significa o nome ATP? Adenosina trifosfato, ou como nós falamos no português, tri, que vem de 3, trifosfato, ou seja, 3 moléculas de fosfato, de adenosina. Adenosina, nós temos a combinação aqui da base adenina com a pentose ribose. Então, nós vamos ter o trifosfato de adenosina. Então, quem é a moeda energética da célula? ATP, trifosfato de adenosina. E como ela funciona? Qual é o mecanismo de funcionamento para que ela possa liberar essa energia para a célula? Nós vamos compreender um pouco aqui. Observando toda a estrutura que compõe a ATP, nós vamos ver que nós temos uma pentose aqui, que é a ribose, nós temos a base nitrogenada, que é a adenina, e nós temos o fosfato, constituindo então o nucleotídeo. Quando essa ATP tem apenas uma molécula de fosfato, eu chamo ela então de monofosfato de adenosina. Mono, porque só tem um. Quando ela tem 2, eu chamo de ADP, difosfato de adenosina. Então, nós vamos ter o difosfato, di porque são 2, tri porque são 3. Então, quando eu tenho 3 moléculas de fosfatos, eu vou ter a ATP, trifosfato, porque eu tenho 3. No momento em que eu tenho a ligação de mais uma molécula de fosfato a esse composto, eu tenho então o armazenamento de energia, que é a energia necessária para realizar então essa ligação química aqui existente entre 2 moléculas de fosfato. Essa ligação é representada por essa simbologia aqui, um tiozinho. Significa o quê?
que eu tenho ali alta concentração de energia. Então, a energia que a gente vai estudar mais adiante, que é capturada daqueles elétrons, ela é utilizada justamente para fazer o quê? Para ligar uma molécula de fosfato ao ADP. Nessa ligação, eu tenho armazenamento de quem? De energia. Então, se eu tenho ADP, duas, e se liga mais um fosfato armazenando energia, eu vou ter o quê? Uma ATP. Então, a ADP, a partir do momento em que ela absorve aquela energia e integra mais um fosfato ao seu composto geral, eu vou ter a transformação de ADP em ATP. Ou seja, eu tenho a adição de mais um fosfato inorgânico aqui a essa estrutura do ADP. E no momento dessa ligação, eu tenho armazenamento de quem? De energia. Quando a célula precisa dessa energia para realizar alguma função, ocorre então a quebra da molécula de ATP, ou seja, ocorre a quebra dessa última ligação. Ele libera então uma molécula de fosfato e libera quem? Libera energia, voltando ao seu estado original de ADP. Então é um ciclo, né? Eu tenho a AMP, que se transforma em ADP quando recebe um fosfato, e que se transforma em ATP quando recebe o terceiro fosfato. Então, para nós aqui, o mais comum é a transformação de ADP em ATP, pela adição de mais uma molécula de fosfato. Quando a célula precisa de energia, a ligação é quebrada, liberando energia para a célula e também um fosfato que fica novamente livre e vai fazer um reinício aqui do ciclo novamente. Então, para revisar isso aqui, nós temos aqui, ó, a estrutura da ATP, que é a molécula energética da célula, a moeda energética da célula, fornece energia para a célula cada vez que eu tenho a quebra da ligação entre os compostos de fosfato. Eu posso ter com apenas um fosfato, então vai ser o quê? Monofosfato de adenosina. Eu posso ter com dois fosfatos, que vai ser o difosfato de adenosina, e a moeda que é o ATP, trifosfato de adenosina. Então, quando a célula precisa de energia para funcionar, quem é que vai ofertar de imediato aquela energia? É o ATP, ok? Então, a partir daqui, a gente vai entrar realmente nas reações, nos processos do metabolismo energético da célula. Quem são esses processos? Nós vamos ter a fotossíntese, a quimiossíntese, a respiração celular, que pode ser aeróbica, com a utilização de oxigênio, e a fermentação, que é anaeróbica, sem a utilização de oxigênio. Em todos eles, nós vamos ver a presença da ATP. Então, a gente já compreendeu aqui o que é ATP e a gente vai seguir aqui para fotossíntese. Então, quando eu falo em fotossíntese, eu lembro logo de quem? Das plantas, né? As plantas realizam fotossíntese. Em toda a estrutura da planta, eu tenho ali a raiz, responsável por fixar a planta no solo, por absorver a água e os sais minerais que ela necessita, os nutrientes necessários para a realização também aqui da fotossíntese. Eu tenho o caule, responsável pela sustentação de toda aquela estrutura da planta. E eu tenho quem? As folhas. As folhas são justamente responsáveis por realizar o processo de fotossíntese. Algumas plantas adaptadas a climas quentes, como no deserto, eu tenho ali uma inversão. Eu tenho um caule possuindo aquela cor verde, sendo então ele responsável por realizar o processo de fotossíntese, e as folhas transformadas em espinhos, para evitar a perda de água. Mas, no geral, quem é responsável por realizar a fotossíntese na planta? São as folhas. A folha é responsável por realizar esse processo. E aí, quando se fala de fotossíntese, a gente vai tendo, né, ao longo lá dos 1700 anos atrás, na época, né, de 1770, a gente vai tendo aí as descobertas, aonde eles acreditavam que eu tenho um ar
que pode se esgotar se eu tiver vários animais respirando num ambiente restrito, e eu tenho a inserção de planta naquele ambiente e eles já verificaram que eu tenho um ar ali sendo purificado, sendo renovado. Posteriormente, outras descobertas foram sendo feitas, como por exemplo, não adianta só eu ter a presença da árvore para renovar o ar. Eu preciso que aquela árvore receba luz, eu preciso ter a incidência de luz. Então eu já incluí naquele processo de fotossíntese, além da planta, a presença de luz. Logo depois eles foram verificando o quê? Que a planta utiliza o gás carbônico, porque um ar esgotado, como eles chamavam, é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. E um ar puro é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Então eles já associaram que eu tenho então a utilização de gás carbônico ali naquele processo de renovação do ar. Logo depois eles verificaram o quê? Que a planta também precisa, para realizar esse processo, de água. E aí hoje nós temos, a partir de várias descobertas ao longo do tempo, uma equação que mostra mais ou menos o processo que acontece na etapa da fotossíntese, no processo de fotossíntese. Nesse processo então, a planta utiliza que substâncias? Ela utiliza o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ela utiliza a água, a própria planta utilizar o pigmento clorofila. Então o pigmento, por isso que a gente substituiu, né, aqui na equação o nome planta por clorofila. Porque quem realiza a fotossíntese? As plantas no ambiente terrestre, no ambiente aquático. No ambiente aquático eu também tenho as algas. As algas não são plantas, mas elas realizam fotossíntese. Ela também possui o pigmento clorofila. E nós temos também algumas bactérias e algumas árqueas que elas também têm um pigmento que a gente chama de bacterioclorofila, bem aqui semelhante à clorofila, que também é responsável por fazer a captação da energia luminosa. Então, na fotossíntese, o ser vivo utiliza gás carbônico, água, e na presença de luz, a clorofila capta essa luz para realizar as reações químicas necessárias. Nessa reação química, eu tenho a formação da molécula de glicídio, que a gente coloca mais comumente a glicose, que é mais utilizada pela célula, porém a gente já sabe que na verdade não é formado a glicose, mas o pegalo, né? Onde nós temos aí um gliceraldeído, que ele vai formar o quê? Esse composto de 3 átomos de carbono é que ele pode formar glicose ou pode formar sacarose, formar o amido, e aí outros glicídios vão ser formados. Porém, na regra geral, a gente acaba acostumando a observar a presença da fórmula da glicose, justamente porque é mais utilizada pela célula no fornecimento de energia ali, na quebra dessa molécula. Essa molécula aqui, então, é que é o composto orgânico rico em energia que vai ser utilizado lá pelos animais e também pelos outros seres heterotróficos no processo de respiração, aonde a gente se alimenta desse composto orgânico para obter então essa energia. Além de formar o composto orgânico, aqui no caso a glicose, C6H12O6, aqui eu tenho então 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Além disso, eu tenho a liberação também de quem? Do gás oxigênio. Então, na fotossíntese também é liberado gás oxigênio. Além do gás oxigênio, eu tenho também a liberação de água. Eu também tenho a formação de água. Esse glicídio é armazenado pela planta e uma grande parte dele já é utilizada também no processo de respiração celular. O oxigênio, o gás oxigênio é liberado para a atmosfera e a água também acaba sendo reaproveitada por ele. Hoje nós sabemos que todo gás oxigênio liberado na fotossíntese, ele é proveniente da molécula de água. No experimento, ele foi realizado utilizando um isótopo de oxigênio O16 normal e o O18 aqui na molécula de água. Depois de todo o processo sendo realizado, eles verificaram que todo o oxigênio
disponível no ambiente era o isótopo O18, isótopo 18. Então, eles constataram que todo o oxigênio liberado no processo de fotossíntese é proveniente da água e não da decomposição do gás carbônico, como se imaginava anteriormente. Então, na reação da fotossíntese, a gente tem aqui gás carbônico mais água, clorofila absorve energia luminosa e promove a reação entre esses elementos, que a gente vai mostrar logo a seguir, formando o glicídio, liberando oxigênio e água. Uma coisa interessante para a gente estudar, que vocês gravem isso, é em relação à luz, em relação à energia luminosa, em relação ao espectro de luz visível que é absorvido por essa clorofila. Lá nos cloroplastos, eles têm lá o complexo da antena, que é onde eu tenho a presença da clorofila, principalmente clorofila A, que absorve esse espectro de luz visível, mas eu tenho também clorofila B, eu tenho outros pigmentos acessórios da fotossíntese diferentes da clorofila. Então, como é que funciona mais ou menos essa questão de absorção da luz? Nós sabemos que a luz, vocês já devem ter estudado, ela tem vários espectros aí. Nós vamos ter, então, a propagação dessa luz na forma de ondas. E essa luz visível aqui, principalmente, a gente vai ter em relação à diferença, né, desses espectros aqui, em relação aos comprimentos de onda que eles emitem. No caso aqui, eu mostrei para vocês um segmento, uma sequência, para a gente observar que de toda a luz que o Sol emite, né, de toda a radiação, na verdade, toda a radiação que o Sol emite, nós vamos ter um pequeno aqui, espaço sendo de comprimento de luz, comprimento de onda, do que nós chamamos de espectro de luz visível, que é o que a gente consegue enxergar. E aí, abaixo dele nós vamos ter os raios gama, os raios X, os raios ultravioletas. Acima dele, desses comprimentos de luz visível, eu tenho o infravermelho, micro-ondas e as ondas de rádio. Nesse espectro aqui em que eu tenho a luz visível, eu vou ter uma variação indo aí desde o vermelho até o violeta. Eu tenho aqui, vindo vermelho, aí vem laranja, rosa, laranja, amarelo, verde, o azul claro, o azul escuro, o azul anil, até o violeta. Aqui é porque eu não tenho todas as cores para pintar. Como eu tinha o verde, eu deixei o verde aqui bem destacado para vocês compreenderem. A clorofila, ela absorve esses comprimentos de onda, principalmente quais comprimentos? Eu coloquei aqui, o gráfico, com essa onda aqui, é um gráfico para vocês observarem que no espectro de onda de luz azul eu tenho a maior absorção. Então, a clorofila absorve melhor e mais o espectro aqui, do azul ao azul anil. E aonde aqui também? Na região do vermelho. Agora, quando chega aqui no verde, o que acontece aqui, decai drasticamente a absorção de luz. Isso significa que ela não absorve a luz verde. Ah, professora, mas a clorofila não é verde? Justamente, como ela não absorve esse comprimento de onda, o espectro aqui verde, o comprimento de onda verde, o que acontece? Ele reflete. Quando ela reflete, ou seja, bate e volta aquele comprimento, é ele quem chega até os nossos olhos e estimula as células especiais na visão que enxergam como sendo a cor verde. Então, essas células da visão que nós temos lá, os cônios, os bastonetes, eles vão ser excitados nesse comprimento de onda que é emitido, que é refletido pela clorofila. Isso faz com que eu veja aquela folha como sendo da cor verde. Então, quando eu olho uma folha com a cor verde, não significa que ela absorva o comprimento verde. Na realidade, ela reflete o comprimento de onda verde. Então, encerrando aqui, lembrem bem, a fotossíntese, ela acontece de forma mais eficaz nos comprimentos de onda do vermelho ao azul anil. E ela decai, ou seja, não é eficiente no comprimento de luz verde. Então, ela não absorve o verde.
que é o que acontece em muitas pegadinhas lá de questões, aonde você acaba assimilando que é na cor verde que ela realiza com maior eficácia a fotossíntese. E na realidade não é. Então aqui tá para vocês darem uma olhadinha. Tá lá na página 143 e aqui sobre a ATP na página 140. Anotem sempre as dúvidas de vocês, o que vocês acharem necessário. Então vamos continuar aqui ao assunto da fotossíntese. Na fotossíntese, nós já vimos que a planta, que o ser vivo que realiza fotossíntese, olha o nome, fotossíntese, é síntese, produção a partir da luz. Então ele utiliza a energia luminosa proveniente da energia do sol e a converte em energia química. Então nós vimos lá na reação que a gente utiliza o gás carbônico, a água, utiliza a absorção da energia luminosa pelo pigmento clorofila e a reação forma glicídio mais oxigênio e água. Só que essa etapa da fotossíntese, ela acontece em duas. A que nós chamamos de fase de claro, que é a etapa fotoquímica, e acontece no tilacoide do cloroplasto, e a etapa escuro, ou etapa de escuro, que é a etapa química, que não precisa acontecer na presença de luz. Então, a estrutura responsável por realizar o processo de fotossíntese é o cloroplasto. O cloroplasto, ele possui essa estrutura de bolsas achatadas, empilhadas e organizadas de forma em que uma se liga à outra. Isso tudo é chamado de tilacoide. Então, essas estruturas de pilhas recebem o nome de tilacoide. A parte fluida, líquida, dentro do cloroplasto, nós chamamos de estroma, onde estão inseridos lá DNA, RNA, proteínas, enzimas e tudo lá misturado nesse fluido. Então, o fluido dentro do cloroplasto é o estroma. E o empilhamento aqui das bolsas achatadas, né, nós chamamos de tilacoide. A fase fotoquímica, ela acontece aqui, na membrana do tilacoide. A etapa fotoquímica, ela precisa acontecer na presença de luz, porque é justamente a luz o fator principal de todo o processo que acontece aqui. Na membrana do tilacoide, nós temos proteínas especiais e eu tenho a formação aqui do complexo da antena. Nessa região aqui é que eu tenho a clorofila. Quando a luz incide, a clorofila absorve luz e os elétrons presentes dentro da clorofila, eles ficam no estado que nós chamamos de excitado pela absorção dessa energia. Esse elétron excitado, então, ele é expulso, ele é expelido da clorofila para a parte de fora, né? Ele é expelido. Só que esse elétron, ele tende a liberar essa energia adicional, digamos assim, e voltar ao seu estado normal e voltar para o interior da clorofila. Mas antes que isso aconteça, nós temos estruturas especiais que são chamadas de aceptores de elétrons. O que esses aceptores fazem? Eles vão, capturar esse elétron excitado e vão transportá-lo de forma sequencial dentro da membrana do tilacoide. Esse ordenamento aqui, essa passagem sequencial, faz com que eu chame todo esse processo de cadeia transportadora de elétrons. Justamente o nome já disse, é uma cadeia onde eu tenho um elo de ligação, de uma forma sequencial, transportando esses elétrons. Então, quando o elétron é excitado aqui, recebendo essa energia, ele é capturado por esses aceptores. Nós temos aqui a quinona, plastocianina e a ferrodoxina, que são aceptores de elétrons. Então, esse elétron, ele passa por esses aceptores e ao passar por esses aceptores, a energia liberada por esse elétron, de forma gradual, ela obriga os hidrogênios que estão no estroma a passarem para o interior do tilacoide. Então, esse elétron, esse hidrogênio do estroma é empurrado para o interior do tilacoide, passa para o lado da membrana interna.
A partir do momento em que ele está aqui na membrana interna, ele tende a sair. Então, o hidrogênio é empurrado para o interior do tilacoide, mas ele tende a sair. O problema é que essa membrana não é permeável à passagem de hidrogênio para o meio externo. Então, ele só pode passar através dessa proteína aqui, chamada de sintase de ATP. Ela tem como se fosse um rotor. Ao passar esse hidrogênio, o hidrogênio ao passar através dessa proteína, ele promove essa rotação, fazendo com que esse giro libere energia. A energia liberada pela passagem do hidrogênio através da proteína sintase de ATP faz com que ocorra a ligação de um fosfato à molécula de ADP. Como eu expliquei anteriormente, a adição de mais um fosfato ao ADP faz com que esse ADP se transforme em ATP, armazenando aqui na ligação a energia que eu já expliquei anteriormente. Então, basicamente aqui nós temos o quê? Essa energia liberada pelo elétron, obrigando a entrada de hidrogênio no tilacoide, e a saída dele só é possível através da proteína sintase do ATP, que libera energia suficiente para formar ATPs. Daí o nome, sintase de ATP, ou seja, produção de moléculas de ATP. Esse hidrogênio, então, ele é capturado por essa substância aqui, a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Então, essa substância aqui, ela vai ser responsável por capturar esses hidrogênios livres. Então, o NADP captura o hidrogênio, se transformando em NADPH. Então, o NADP é a substância responsável por capturar esse hidrogênio. Então, eu tenho uma captura de hidrogênio aqui na fase clara. Esse hidrogênio vai ser utilizado lá na fase escura. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho a excitação do elétron a partir da absorção de luz pela clorofila. O elétron excitado passa gradualmente para as proteínas, para os aceptores de elétron, libera energia forçando a entrada de hidrogênio, e esse hidrogênio, ao sair pela sintase de ATP, libera energia suficiente para produzir ATPs. Ao mesmo tempo, está acontecendo isso aqui, ó. A molécula da água, na presença de luz, ela é quebrada, que nós chamamos de fotólise. Foto, luz, lise, quebra. Então, a quebra na presença de luz. Fotólise da... Quem é a molécula aqui? A água. Então, aqui acontece a fotólise da água, quebra da molécula de água. Essa quebra da molécula de água, olha só que interessante. Ela libera hidrogênio, ela libera também oxigênio. Esse oxigênio liberado, ele vai se unir um com um, formando o gás oxigênio, que é o O2, e ele libera também elétrons. Esse elétron aqui, eliminado na quebra da molécula de água, ele volta aqui para a clorofila. Então, aquele elétron que a clorofila perdeu ao ficar excitado, ele é reposto pela fotólise da água. E os hidrogênios livres vai fazer o mesmo processo que eu já expliquei aqui de passagem pela proteína. Então, na parte clara, na etapa fotoquímica, o que acontece? Eu vou ter a excitação dos elétrons, passando aqui gradualmente, liberando energia de forma gradual, de forma controlada, obriga o hidrogênio a entrar, só pode sair pela sintase de ATP, que libera energia para formar ATP. Acontece a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água, libera oxigênio, esse oxigênio vai ser eliminado para a atmosfera, o hidrogênio vai passar para ser capturado pelo NADP, e o elétron livre vai voltar a constituir aqui a clorofila. Então, eu tenho a etapa fotoquímica, onde eu tenho a fotofosforilação, onde eu tenho esse processo aqui gradual. Eu tenho a fotólise da água aqui acontecendo. Então, todo esse processo aconteceu na presença de luz, a fase clara. A partir daqui, eu quero quem? Eu quero esse hidrogênio. E, claro, aproveitar o ATP que foi produzido.
Terminando aqui, eu vou passar para a segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa química. A etapa química, ou fase de escuro, ela não acontece mais no tilacoide. Ela não acontece mais aqui nesse emparelhamento. Lembra aqui, ó, que o hidrogênio saiu da membrana do tilacoide e foi capturado pelo NADP, né? Então, os hidrogênios que ficaram livres lá no estroma, eles são capturados pelo NADP. Então, essa fase química, ela vai acontecer no estroma. Lá no estroma, eu vou ter, então, a realização do ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses. Então, esse ciclo das pentoses aqui, ele acontece no estroma. Agora eu vou ter a utilização de quem? Que foi absorvido lá pela planta? O gás carbônico. Então, entra aqui em ação o gás carbônico. A água já entrou em ação aqui, ó, na fase clara. Houve a quebra da molécula de água para liberar quem? Hidrogênio. Esse hidrogênio vai ser utilizado aqui no ciclo das pentoses. Então, eu tenho aqui o gás carbônico e ao entrar no ciclo das pentoses, esse gás carbônico ele vai se ligar a essa substância aqui, a ribulose bifosfato. Mas para se ligar a ela, ele precisa de uma enzima, que é a proteína mais abundante que nós temos, chamada de rubisco. O rubisco é a enzima que vai permitir a ligação do gás carbônico com a ribulose. A partir do momento em que ele realiza essa ligação, ele forma um composto aqui, né? Ó, 6 compostos, porque são 6 átomos de carbono e 6 ribulose, com 6 átomos de carbono. 3, 6. Então, com 6 átomos de carbono. Porém, a ligação aqui ela é muito instável e acaba fazendo com que esse composto se parta ao meio, formando então 12 moléculas com 3 átomos de carbono. Essas 12 moléculas aqui com 3 átomos de carbono, então elas seguem no ciclo das pentoses. Nesse momento, são adicionadas 12 moléculas de ATP para fornecer energia durante essas reações. 12 ATPs, elas liberam aquele fosfato para poder fornecer energia e volta ao estado de ADP. Eu tinha 3, perdi uma para fazer a liberação de energia e volta a ter 2, ADP. Nesse momento aqui, ó, eu tive a adição do fosfato. Então, eu tenho 12 moléculas aqui com átomo de 3 carbonos, mas eu adicionei o fosfato que foi incorporado aqui pela adição da ATP, além da energia. Aqui eu vou incorporar a esse composto aqui, quem? Ó, o hidrogênio que foi capturado pelo NADP. Então, é nesse momento que eu tenho a incorporação do hidrogênio ao composto ali do gás carbônico. Então, eu vou ter a inserção de 12 moléculas de NADP, deixando o hidrogênio naquele novo composto. Então, era NADPH, perdeu o hidrogênio, voltou a ser 12 moléculas de NADP, mais o fosfato. Observem que aqui eu tinha fosfato, aqui eu já não tenho, eu perdi esse fosfato inorgânico. Disso aqui, apenas 2 dessas moléculas, elas vão formar o trifosfato gliceraldeído, que é justamente aqui que eu tenho a formação do meu composto orgânico. Então, esse composto orgânico, já com energia química, porque no momento em que o elétron recebeu a energia luminosa, se excitou, foi capturado pelo aceptor, a partir daqui eu tenho a conversão de energia luminosa em energia química. Então, aqui eu já tenho um composto orgânico rico em energia química. Esse composto orgânico é formado por apenas 3 átomos de carbono. Lá no desenho anterior que eu fiz para vocês, no gráfico, na equação, ele mostrava naquela equação que eu tinha a formação do composto orgânico glicose com 6 átomos de carbono, era C6H12. Mas na realidade, o glicídio formado, ele possui 3 átomos de carbono. Agora, esse glicídio aqui, esse gliceraldeído, ele pode se organizar de forma a originar a glicose. Posteriormente, a gente vai ver
que já no citossol da célula eu vou ter a formação de sacarose, eu vou ter o armazenamento no cloroplasto também dessa sacarose, eu vou ter o armazenamento na célula, na estrutura chamada de amiloplasto, de amido como substância de reserva, mas aqui no ciclo da pentose nós vamos ter, na realidade, a formação original desse gliceraldeído aqui com 3 átomos de carbono, que pode se reorganizar. Se 2 deles formam o gliceraldeído, os outros 10 aqui, ó, eles vão se recombinar. Nessa recombinação entre si, eu utilizo 6 moléculas de ATP para fornecer fosfato e também energia para essa recombinação ocorrer. Para que serve essa recombinação? Para eu formar novamente moléculas de ribulose bifosfato. Formando essa molécula de ribulose bifosfato, eu já posso reiniciar o ciclo da pentose novamente. Ele vai se ligar ao gás carbônico e reiniciar o ciclo novamente, produzindo mais matéria orgânica. Então, resumindo aqui o ciclo da pentose, nós vamos ter o quê? Acontecendo numa fase que não depende da luz incidente, eu vou ter a união da ribulose com o gás carbônico, formando um composto já estável com 12 moléculas de 3 átomos de carbono, recebe energia, lembra aqui, ó, foi produzido ATP, que vai ser utilizada para incorporar fosfato a essa molécula, vai ser incorporado através do NADPH hidrogênio ao composto, eu vou ter a perda de fosfato, eu vou formar o trifosfato de gliceraldeído, que vai originar os meus compostos orgânicos, dependendo da necessidade do ser que realizou a fotossíntese, vai se reorganizar e voltar ao estado de ribulose bifosfato. Então, na realidade, o ser fotossintetizante, ele vai produzir essa matéria orgânica, esse composto orgânico, e vai dar origem a novos compostos orgânicos a partir dessa matriz, de acordo com a sua necessidade. Porque a planta, por exemplo, ela faz fotossíntese, ela produz a sua matéria orgânica rica em energia, mas ela realiza a respiração celular também. Na respiração celular, ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar aquilo que ela produziu na fotossíntese. Porque nós que somos heterótrofos ou heterotróficos, nós nos alimentamos dessa matéria orgânica rica em energia química e na respiração celular realizada na mitocôndria dentro da célula é que eu vou ter a quebra desse composto. Então lembrem-se bem disso, que quando nós estivermos estudando respiração, a gente vai ver que é um processo contrário ao que aconteceu aqui na fotossíntese. Enquanto eu tive a incorporação de energia para formar o composto orgânico, na respiração eu uso esse composto orgânico para na quebra dele eu ter a liberação da energia que foi utilizada para formá-lo. Então a planta ela também faz isso. Ela produziu na fotossíntese, ok, ela tem a sua própria matéria orgânica, mas ela utiliza essa matéria orgânica, com certeza, no processo de respiração celular, que é aí que ela vai produzir muito mais ATPs, para quê? Para fornecer energia, como eu expliquei anteriormente, para as funções vitais, para se manter viva. Então é graças a essa produção de matéria orgânica na fotossíntese que nós temos as diversidades de seres vivos sendo supridas por essa energia química. Então, se não existir planta, se não existir algas, se não existir essas bactérias fotossintetizantes, nós não vamos ter na natureza nem a liberação de oxigênio e nem a liberação de matéria orgânica, né? Rica em energia, porque essa matéria orgânica aqui é que vai servir de quê? De alimento. Então, o que foi produzido de forma orgânica aqui pela fotossíntese é que vai servir de alimento. Ah, professora, mas eu não como planta. Eu gosto mesmo é de uma carne bem assadinha, bem gostosinha. Mas você vai observar que aquele animal que você consumiu, ele se alimentou primeiramente de quem?
de um ser que realizou fotossíntese. Então, independente de qual é, porque nós somos considerados onívoros, nós consumimos uma diversidade grande de alimentos, né? Tanto vegetais quanto animais. Mas toda essa fonte de energia depende do processo de fotossíntese. Se a gente fizer a destruição, se nós destruirmos tudo que é de vegetação, nós vamos morrer por falta de oxigênio e por falta desses compostos orgânicos. Então a gente observa aí, né, muita queimada, o produtor pensa que vai queimar toda aquela área para fazer o plantio do que vai ser consumido, ou mesmo a queima indiscriminada. Então o que acontece? Além de eu estar perdendo a produção de oxigênio que aquela planta que poderia realizar morreu, eu ainda vou estar liberando para a atmosfera muito gás carbônico, intensificando o efeito estufa, consequentemente o aquecimento global. Se para nós aqui já está quente, imagina se esquentar ainda mais. Aí pronto, acaba logo tudo em fogo. Então aqui é o processo de fotossíntese. Etapa clara, fotoquímica, acontece no tilacoide, e etapa química ou escura que acontece no estroma. Aqui eu tenho a fotofosforilação, aqui a fotólise da água e aqui o ciclo de Calvin e Benson. Além desse processo de fotossíntese, fotoluz, eu tenho também o processo de quimiossíntese, que é realizado por algumas bactérias, e aí eu vou demonstrar para vocês. Então vocês anotem o que for necessário aí nas duas fases e posteriormente a gente tira as nossas dúvidas. Então agora nós vamos estudar sobre a quimiossíntese. Lá na fotossíntese a gente viu que tinha foto de luz. Aqui químio vem a partir das reações químicas que acontecem para obter energia. Então a energia na fotossíntese é obtida a partir da luz. A energia na quimiossíntese é obtida a partir da oxidação de substâncias inorgânicas simples. Então a quimiossíntese é bem rápido aqui todo o processo. Ela é realizada tanto por bactérias quanto por árqueas. Essas bactérias e essas árqueas, elas se utilizam da reação de oxidação. Ela oxida a substância inorgânica para retirar a energia que ela precisa a partir dela. Então, quando a gente fala em quimiossíntese, é justamente utilizar a energia liberada por reações oxidativas. Então, sempre que nós falarmos de quimiossíntese, nós estaremos falando do processo de oxidação. Vai acontecer a oxidação dessa substância inorgânica. Qual a finalidade da reação oxidativa? Retirar a energia que ela precisa para produzir o composto orgânico. Nós temos bactérias que utilizam o enxofre, que são as sulfobactérias. No caso das bactérias, elas utilizam a oxidação desse composto inorgânico aqui, ó, o oxigênio, oxida o composto para liberar energia. Então eu tenho aqui a liberação de água e enxofre. A energia liberada pela oxidação vai ser suficiente para realizar a reação entre gás carbônico e água, como nós vimos lá na fotossíntese, formando um composto orgânico rico em energia e oxigênio. Então observem aqui no final que nós vamos ter a reação, como na fotossíntese, entre o gás carbônico e a água. A diferença é que ao invés de utilizar a energia luminosa, utiliza-se energia de um composto inorgânico a partir do processo de oxidação. Nas nitrobactérias também eu tenho o mesmo processo. Eu tenho aqui a oxidação desse composto aqui e a partir da oxidação da amônia eu vou ter a formação tanto de nitrito para ser utilizado aqui também a energia para formar uma reação entre gás carbônico e água. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a reação entre gás carbônico e água, fazendo o quê? Com que eu tenha
a produção de matéria orgânica e também a produção de quem? A produção de gás oxigênio. Já o nitrito, quem realiza a oxidação da amônia são as bactérias chamadas de nitrossomonas, produzindo aqui nitritos como subproduto. Já as nitrobacter, elas utilizam o nitrato, ou seja, ela oxida esse nitrito aqui para produzir nitratos. Então, a oxidação do nitrito me fornece novamente o quê? Energia. E aí eu vou pegar água e gás carbônico para fornecer ao processo de quimiossíntese a produção de matéria orgânica. Então, se vocês observarem nesses 3 exemplos, todos eles eu vou observar que a energia é obtida a partir da oxidação de uma substância inorgânica. E a energia é utilizada para reagir com gás carbônico e água. Então eu tenho que ter a presença de gás carbônico e água. Porém, nas metanogênicas, que são um grupo de árqueas, elas vivem em regiões pantanosas, onde eu tenho muito gás metano dentro do intestino de ruminantes, em esgoto, em lixões. Elas sobrevivem nessa região, mesmo com o mínimo de oxigênio possível. Nesse caso aqui, ó, elas fazem uma reação entre o hidrogênio e o gás carbônico, produzindo metano, água e energia. E essa energia é que vai ser utilizada nessa reação aqui entre gás carbônico e água novamente. Então, nas metanogênicas, ele realiza essa reação química entre gás carbônico e hidrogênio para me fornecer a energia necessária. Então, se vocês observarem, as bactérias e principalmente as árqueas, elas conseguem sobreviver em condições inóspitas, condições em que outros seres vivos não conseguiriam, principalmente as árqueas. Lá no 2º ano a gente vai estudar esses 2 grupos e vocês vão ver que nós temos árqueas vivendo em fendas vulcânicas com temperaturas elevadíssimas, em fontes de enxofre, de ácido sulfúrico. Elas conseguem sobreviver em regiões pantanosas, lodosas, em regiões praticamente sem existência de oxigênio e de matéria orgânica. Então, no processo em que eu faço a oxidação de substância inorgânica para produzir compostos orgânicos, eu chamo de quimiossíntese, realizado por bactérias e por árqueas.